Beleza? Joia? Olazes, olazes a todos. O pessoal tá chegando ainda. É... Como é que estão de quarentena? Estão aguentando a quarentena? Difícil, né? Difícil de manter o ânimo. Eu sinto que é difícil às vezes, mas tô aqui estudando todo dia, tô estudando, tô aprendendo umas coisas novas muito legais aqui sobre vibrato, só fazendo muito arpejo, muita corda dupla amanhã, hein? Galera, não vai faltar, hein? Amanhã vai ser o aulão de cordas duplas. Vou falar. Valeu, Thiago, valeu. Eu vou falar sobre oitavas, falar sobre como afinar terças, sextas, décimas, como desenvolver oitava dedilhada e décima. Vou falar assim uma linha de desenvolvimento, né? Não vai dar pra conhecimento não é prática, né? Não é realmente saber. Porém, já dá uma ideia boa de como trabalhar. Valeu, Marcelo, valeu, valeu. Hoje tenho um convidado que além de ser um grande músico, é um amigão, queridão, é uma pessoa assim, muito alto astral e sabe muito, mas muito de música, mas especialmente de música antiga, né? Porque ele é cravista, ele é um dos cravistas mais requisitados do país. E é um cara assim que quem já assistiu ele tocando, ou quem já tocou com ele, sabe que ele tem uma energia, um negócio assim muito legal, né? Então é meu amigo Fernando Cordella e nós vamos falar sobre ornamentação barroca. Eu tô louco para saber o que ele tem para nos contar. Vamos ver se ele já tá por aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cordella, dá um oizinho para nós aí. E vocês vão ver um monte de gauchês aqui saindo, porque o Cordella também é gaúcho, né? Opa, aqui que eu fiz, eu sempre faço isso. Cordelinha, aê! O que é cravista? Boa pergunta, já podemos começar por aí. Vou esperar o Cordella entrar aqui na live e eu vou perguntar para ele. Exatamente, na Capela Santa Maria, em Curitiba. Salve, mestre! Salve! Como é que está? Tudo bom? Tudo bem? Prazerzão, hein? Que honra fazer parte aí desse time seleto, né? Primeiro lugar, aí, parabenizar por essa iniciativa aí, né? Acho que foi uma das primeiras lives, né? Tu tinha que ter copyright aí, acho que ia ganhar Copyright. né? Depois das Na verdade, tuas, eu não sei se o pessoal sabe, eu te contei isso, né? Eu tava naquela vinda do Brasil pra cá, me pegou desprevenido esse negócio do Covid aí. E aí eu comecei assim no aeroporto mesmo, assim, cara, eu tenho 8 horas aqui, eu parei 8 ou 9 horas em Miami e mais 8, 9 horas em Dallas. Um troço assim absurdo, eu demorei quase 2 dias para chegar aqui. Mas foi a passagem que tinha, né? Sim. E aí eu comecei a fazer esse negócio de live, e aí eu, quer saber uma coisa? Eu me sinto menos sozinho, menos desconectado com as pessoas. claro. As pessoas também se sentem mais conectadas, e aí pegou essa história da live. Depois que eu fui ver que o pessoal tava fazendo live no mundo inteiro, acho que foi um inconsciente coletivo. Aí a gente precisa se conectar, né? Pois é. Mas super legal, né? São temas sempre muito bacanas aí, parabéns. Então, valeu, Cordella. Vida longa, né? Espero que continue depois das quarentenas também, né? Se tiver tempo, né? Pois é, a gente vai fazendo quarentena, oitatena, depois 120 tena e vai indo, né? Mas, Cordella, o pessoal já me perguntou aqui o que é cravista? A pessoa que tira cravo da cara? Como é que é o Exatamente, eu estudei medicina, depois fiz especialização em, como é que chama? Dermatologia. Uhum. Cravo, então, é brincadeira. A Elaine tá aqui do lado falando. Mostra pra galera aí o que é um cravo. Cravo, deixa eu mostrar aqui então um pouquinho aqui. Esse é o meu instrumento aqui. É esse carinha aqui, que é o pai do piano. Pois é, né? Vamos dizer. Ele é muito parecido com o piano, tem teclado.
Ele tá, acho que ele tá na câmera, parece invertido, né? É, tá invertido, mas dá para entender. Então tá, botem seus celulares na frente do espelho, daí faz... Mas e aí, Cordela, explica para nós assim, qual é a diferença, qual é o som do cravo, para quem não conhece. Tem gente que não conhece o som do cravo. Toca alguma coisinha pra nós. Então, o som, ele é bem diferente justamente porque o mecanismo de tirar som é diferente. O piano são martelos que batem nas cordas, o cravo também tem cordas, só que é uma espécie de uma unha. Quero mostrar aqui para você. É uma... acabei de tirar a unha. Tu faz pedicure também, além de dermatologia. Exatamente, pô. Não, tô aqui com... Olha que E agora, onde é que tá os alicates? Acho que sumiram aqui, mas tava com as coisas aqui, bisturi cirúrgico. Uma vez eu tive, antes de um concerto, tive um corte aqui no meu dedo, tem ó, que é a Elaine mostrando alicate, aí, as coisas para fazer regular. E fiz um corte, eu tava fazendo voicing. Voicing é apontar essa unhazinha, tem uma unhazinha, não sei se vocês enxergam aqui. Sim, bem branca. Parece um espinhozinho, né? Exatamente. Esse espinhozinho, ele quando ele sobe, ele pinça a corda e tira a sola. Então, às vezes se regula, o instrumento assim é bem complicado. E eu estava fazendo voicing antes do concerto, estava na sala de concertos, ia tocar um concerto solo, para cravo solo. E daí estava fazendo lá e com bisturi, a gente usa um bisturi, aquele bisturi mesmo que o médico usa para abrir a tua barriga, assim, né? Sim. Imagina o que é aquela lâmina, né? Não é? Ela chega a ser afiada 3, 4 vezes mais que uma gilete, né? É poderosíssima. E daí a gente aponta, vai apontando, fazendo os moldes aí para ter o som também. E aí ele puxa, ele pinça o som. Ele pinça o som. E eu estava fazendo isso antes do concerto, lá regulando o cravo e cortei, abri o dedo assim, de repente eu vi uma poça de sangue no teclado. Eu olhei para cima, achei que tinha alguém assassinado alguém, sabe? Aquela coisa de mistérios do teatro, né? Mas não, era da minha mão. E o corte foi tão profundo, eu tive que dar 3 pontos. E eu toquei concerto de Bach, Ré menor. Tenho polegar ainda, porque eu quis tocar, né? Toquei com... poucos souberam, né, que isso aconteceu. Caramba, ainda bem que o teclado é escuro, né? Não é que nem o piano. Pois não, mas foi horroroso, então nunca mais. Cordela, toca alguma coisinha para nós, pra gente escutar o som do cravo. Então, pra quem não conhece, mas para quem conhece, vai ter uma palhinha aí do seu Cordela. O que pode ser? Pô, já valeu. O pessoal vai dar coraçõezinhos aí. Coraçõezinhos, pessoal. Coraçãozinhos. Cordela é muito fera. Cordela, bom, tu és gaúcho, tu fizeste uma formação, assim, com vários mestres, né, no Brasil e no exterior também, que eu li no teu currículo. No piano eu tive a Dirce, minha grande professora, minha principal professora. Tem muito tempo com ela. Quero trazer a Dirce aqui. Tem que chamar ela logo, né? Vou chamar. E depois eu sempre gostei muito de música antiga, né? Música barroca. E assim, sendo bem sincero, tudo que eu queria ter tocado no piano, eu toquei. Até os meus 17 anos, assim. E daí eu queria ir para o mundo só de música barroca e fazia mais sentido ir para o cravo. E daí eu comecei a estudar, fiz algumas aulas com professores aqui. E daí no cravo, meu principal professor foi o Nicolau de Figueiredo também. Grande Nicolau. E agora até, uma falta grande, né? E a honra também de assumir o posto dele lá em São Paulo, lá na escola municipal. Então é tarefa difícil, né? Dar continuidade ao trabalho do professor Pois é. Ele foi grande mesmo, né? E Cordela,
que tu pode dizer assim para nós? Tipo assim, nós temos a maior parte do meu público aqui é violinista, temos outros instrumentistas de corda e temos alguns infiltrados aqui também de teclado, de outros instrumentos. O que é muito bacana e eu tento realmente deixar aberto isso para o máximo de músicos captarem assim a mensagem, os conteúdos daqui. Eu acho isso muito interessante. Mas a base é de violinista, né? O que tu poderia dizer para nós em relação ao que é ornamentação na música barroca? O que é isso? Que conceito é esse? Então, ornamentação, isso daí eu acho que até serve, a gente vê, tem tantos outros compositores, né? Não é uma coisa exclusiva do período barroco, né? E também não dá para se dizer que nasceu no barroco, porque antes, na Idade Média, já existia improvisação, né? Mas no barroco, o que acontecia? Nem tudo estava escrito na partitura, né? Depois, a ornamentação continuou a existir, né? Por exemplo, se a gente pegar Mozart, né, improvisava muito, algumas coisas não eram escritas na partitura, até é muito interessante comparar, ele teve uma aluna dele, a Bárbara Ployer, que anotava as cadências que o Mozart tocava. Então, às vezes, na partitura lá tem uma mínima, uma nota de 2 tempos lá, e na transcrição da Bárbara Ployer tem fusas. Não interessa as notas que estão escritas, mas interessa que tem muito mais notas lá escritas que ele tocava, né? A quantidade de notas. Então, isso é uma coisa e que se existia, né? Até falando isso da Dirce, a Dirce ela vem de uma outra escola, né? Diferente da escola essa pós-guerra nossa aí. E ela foi aluna do Mignone, né? Foi Francisco Mignone, Lourenço Fernandes, que eram instrumentistas, compositores também, né? Depois, na Europa, ela foi aluna do Viana da Mota, que foi aluno do Liszt. Então, era uma escola que se vinha... E quando veio, tu teve a oportunidade, tu chegou a tocar com ela, né? E a Dirce sempre falava muito, assim, na música como um esqueleto, né? E a música, quando fala em fidelidade, até ela fala, você tem que ser fiel ao texto da partitura, né? Mas ser fiel ao texto não é tocar as notas que estão escritas, né? Isso, não é isso, né? Ser fiel, né? Ser fiel é ser fiel com o que o compositor escreveu, né? E eu acho que essa tradição de improvisação existiu até pouco tempo atrás, né? E começou a se perder muito, né? Justamente por falta dessa coisa do ensino também ficar muito na questão só na performance, né? A gente vê os músicos populares, esse assunto é muito interessante, que a gente vê que os músicos populares, eles botam lá, eu estudo 30 minutos de técnica e 1h30 de improvisação, mas não sei tanto de... Quando que a gente estuda improvisação? A gente não estuda improvisação, né? Saiu do... E na época que eu fazia aula com a Dirce ela não me deixava tocar cadências escritas, assim. Ia tocar, estudava concerto, ela disse que ela mandava eu fazer, improvisar as cadências, até... Ela, num concertos que ela tocou, já faz tempo, foi com a Orquestra do Teatro São Pedro, ela chegou lá e deu uns probleminhas lá com o maestro antes, aquelas coisas básicas, né? Assim, o maestro queria ser mais quadrado, assim, e ela queria ter um pouco mais de flexibilidade. E ela chegou na hora, a cabeça dela quis provocar um pouco, improvisou lá, Casinha Pequenina num concerto de Mozart, né? Um tema lá. E fez uma fuga com aquilo, toda polifônica, assim, e improvisando na hora, assim, e brincando. Ela chegava na dominante lá e ia... Todo mundo esperava que fosse resolver e ela ia indo e continuava, assim. E o maestro ficou louco, porque imagina, improvisando na hora, ele tentando acompanhar lá na partitura, o que está escrito lá, e ela tocando qualquer outra coisa. Então, eu aprendi, de certa forma, também essa linguagem, né? A gente tocava muita coisa, reduções de orquestra, isso era uma coisa interessante que o Liszt fazia. Então, tudo isso está conectado à improvisação, né? E também uma outra coisa, e falando especificamente de barroco,
Me chegou na minha mão aqui um método bem interessante Hum. e até de um compositor que eu desconhecia, se chama Lorenzo Pena, e ele tem um método de música, né? Assim, não é específico, é um ensino de música, é o Bona da época, digamos lá. É. Aprender. Que é esse aqui, eu até fiz questão aqui de tirar uma cópia aí para mostrar, não sei se aparece. Tá invertido, mas tudo bem, dá pra... Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou fazer, tá? Mas Não. enfim. Ele tá de trás para frente, é. E o nome desse método chama Li Primi Albori Musicali, né? Seria assim, os primeiros passos musicais, né? Uhum. Então ele bota pelo principiante della musica figurata. E esse método era realmente como um Bona, assim, ele tem isso, daí começa, a primeira coisa depois da introdução, ele começa a falar sobre claves, mais ou menos que a gente aprende, né? Bota aqui, ensina claves em todas as linhas também, né? Clave de sol na primeira, segunda, clave de dó na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Ele falava que todos os instrumentistas tinham que fazer isso, né? Inclusive ele bota assim, os instrumentistas devem saber ler em todas as claves, assim como os cantores também sabem ler em todas as claves, né? Tu vê que mudou, né? Um pouco, né? E um pouco bastante. Mas enfim, ele começa aí com as claves, depois ele começa a falar, onde é que tá? Ele começa das notas, dá o nome às notas, certinho, parará. Daí, isso tudo no mesmo capítulo. Ele começa a falar um pouco de escalas, ele já fala, né, da coisa da música tonal, né, que isso, a grande diferença da música barroca, começa a estabelecer a música, o tonal, os modos saem. Ele fala dos modos e depois fala de tonalidade mesmo, de centro. Exatamente. Tonal. Fala dos modos gregos, tudo, né? E daí. Mas ele fala que isso já está em desuso, né? Que já não se usa há muito tempo, né? Claro, ficou só os dois, né? Qual é o ano da publicação desse método? Isso é tardio, isso já é segunda metade do século XVII, 1600 e pouco, né? Uau! Não é um método tão antigo. Eu quis pegar esse método justamente para não ser uma coisa lá início do barroco, não, é barroco, né? Assim, barroco mesmo, meio barroco. Só para a gente saber quais são as datas do barroco aqui, coloca mais ou menos em... Então, assim, historicamente, né, se coloca na gavetinha lá que o barroco começa em 1600 e acaba em 1750, né? Mas o barroco talvez é o período musical mais extenso, né? Eu acho que mais extenso, mais fecundo, mais revolucionário, né? Se a gente pegar o que se fazia antes, e né? Com tantas correntes assim que é tão difícil de juntar numa coisa só, né? Exatamente, e também foi o mais influente para a música, toda a música ocidental, né? E as características dele principais, né, era o baixo contínuo, que era uma técnica de composição, e também a prática, essa coisa que o cravo faz, também isso é um outro caminho imenso aí, mas principalmente era na hora de compor, era utilizar, eles utilizavam esses modos gregorianos, isso antes, né? E a grande mudança deixou usar os modos, né? E daí ficam só os dois, né? O jônio e o eólio, né? Que o jônio é o menor, é o maior, o eólio é o menor, né? Então ele fala disso aqui também, né? Ele começa a falar de intervalinhos lá, segundas, terças, aqui, começa com intervalos, enfim, depois ele começa a falar de... onde é que tá? E tá faltando a parte mais importante, acho que eu não... Será que tu tirou para deixar separado? Vê se não tá lá na sala no livro vermelho. E depois dos intervalos, aí ele começa a falar as figuras rítmicas, isso aí tá tudo mesmo capítulo, né? A gente lá aprendendo figuras rítmicas, a duração das notas. E no fim desse primeiro capítulo, nas primeiras 10 páginas do Bona da época, ele começa a falar em... Deixa eu só ver se não tá meio solto. Tá aqui, achei. Tá aí. Caramba, tem um monte de coisa. Eu sou muito barroco aí, eu não sou familiarizado com tecnologias. Aqui
E daí, de repente, ó, o que aparece aqui, ao fim do primeiro capítulo, nas primeiras páginas do livro, ele bota lá um capítulo se chama Do Movimento das Notas Grandes, né? Del movimento del note grosse. Daí ele escreve que todo tipo de composição tem notas grandes, né? De valor grande, né? E que você deve fazer alguma coisa com essas notas grandes, né? Isso quer dizer, você não toca só as notas grandes, né? Uhum. Você deve fazer, por exemplo, belíssimos efeitos com esses movimentos. Isso ele já está lá, depois que a gente aprendeu claves, notas musicais, escalas, intervalo, figura rítmica, compasso, e começa a vir improvisação. Está lá no ensino básico dele, começa a dar exemplos. Por exemplo, se tem um intervalo Ré, Fá. Não dá para ver bem aqui, porque tem muita luz bater. Aí, tem que estar um pouquinho mais escuro. Aí foi bom. Uhum. Ele tem lá. Tem esse intervalo, né? Ré, Fá. E daí ele dá uma ideia, né? Ele diz Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Por exemplo. Uhum. É uma possibilidade. Ele começa a dar várias possibilidades. Claro que ele diz que essas possibilidades são banais, né? Que elas sozinhas, elas são bobas, né? Daí, de repente, vem aqui outras, por exemplo, uma escala. Aqui está em clave de Dó na primeira linha. Então, é Dó, Ré, Mi. É melhor tu ir tocando, Cordela, senão porque a gente tá tudo invertido, a gente não consegue entender bem. Pode ser, então. Deixa eu virar aqui pro teclado. Isso, aí. Tá meio escuro também aqui, parece. Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui. Ficou bom, ficou bom. Por exemplo, aqui tem uma escalinha, né? E etc. E daí dá exemplos aí, por exemplo. E etc. Ele depois uma escala descendente, né? Daí ele dá o exemplo. Por exemplo, padrões, né? São coisas bem simples, né? Ou agora dele fala de fazer combinações, né? Tem um intervalo com terça, né? Uma melodia que fosse isso, e ele de repente. E ele, enfim, ele vai combinando e vai fazendo várias combinações, né? E ele escreve isso, tá? Que legal. Tá tudo escrito, né? Ensinando, né? Bem didático. É uma edição isso aqui, né? Essa é uma edição antiga de época, então ele é todo assim quadradinho. E assim vai indo. Então, assim, a gente vê que o universo da música popular se manteve essa tradição, né? De estudar a improvisação, né? E o nosso se perdeu. Então, muito do que o Bach fazia na época e todos esses grandes compositores era muito próximo do que hoje os músicos populares fazem, né? De simplesmente chegar no instrumento, sentar e sair fazendo alguma coisa. A coisa do prelúdio também, tem uns textos antigos que falam assim que algumas, óbvio, né? Toda música na época não era sempre música nova, né? Eles ouviam músicas conhecidas, tinham os hits da época, né? Sim. E daí tem algumas cartas falando assim que os instrumentistas, os violinistas, né, iam fazer recitais, às vezes sonatas com violino, baixo contínuo, concertos, e faziam prelúdios antes, né? Inclusive para eles irem aquecendo, achando a forma, coisa, sentir um pouco acústica. Então eles faziam isso com o público, né? Então ele ficava preludiando, né? E alguns diziam que em peças solos, né, para violino solo, eles não sabiam quando a música começava e quando terminava o prelúdio e quando a música começava, porque eles inventavam, né? Bom, depois a gente vê ali no bar, a gente já vê o prelúdio já dentro, né, das suítes e coisas assim, tá escrito, né? Tá petrificada a coisa, cristalizada. O Bach, ele começa também, eu não sei se é só por isso, mas também vê muitas cartas o Bach reclamando dos músicos, né? Que ele tinha músicos
que não eram bons. E se a gente vê também o Quantz falando o que era um músico bom, né? O Quantz diz que o músico bom é aquele que sabe ornamentar e que conhece também os temperamentos, a afinação, né? Então, é um pouco... É diferente. Hoje em dia tem músico bom, é o virtuose, né? E pouco eles falavam nessa coisa só do virtuosismo, né? Muito tinha a ver com essa... Com a expressão, com a ornamentação, né? O que eles faziam, né? Porque, como a Dirce disse, né? Falou para mim, a partitura, eu me lembro lá, eu tinha 12 anos, ela falando, isso aqui é só um papel, isso não é música, né? E até uma coisa interessante, ela fazia aqueles saraus na casa dela, lembra? Não sei se chegou a participar. Não cheguei a participar, mas já ouvi falar, né? Era muito famoso, assim, né? Nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, enfim. Eu participei na época dos anos 90. E ela... E daí eu lembro de uma vez que tinha um monte de gente falando lá e começou a ter discussões, mas a gente ia no piano, tocava, daí um perguntava, ia, tocava, experimentava. Daí eu lembro que numa lá, o pessoal começou só a falar e ficou, acho que, um tempão, assim, uma meia hora só falando, né, e não tocando. Daí a Dirce, todo mundo viu, assim, a Dirce estava meio brava, assim, sentada, né, numa poltrona, todo mundo virou, viu que ela estava excluída, né, e lá, ela ficou lá com uma cara de brava, né, e virou para todo mundo deu aquele silêncio, né, touch it, né, no ambiente. Todo mundo virou, olhou para a Dirce disse... música foi feita para ser ouvida e não falada. Verdade. Eu achei o máximo aquilo, né? Mas, Cordela, hoje em dia existe assim algum movimento, alguma didática, alguma pedagogia voltada à reintrodução da improvisação? Nos cursos de música antiga, né, regulares aí, onde tem por exemplo, nos conservatórios na Europa, né? Aqui no Brasil a gente tem a sorte, a EMESP tem isso, né? Tem um departamento de música antiga, que daí você vai lá, você não estuda harmonia, você estuda baixo contínuo, né? Você aprende léxico da música antiga, você estuda contraponto, né? Não faz cadeiras... análises, né, harmonia, né, a harmonia não existia, né, no barroco, né, entre aspas, né. O primeiro tratado de harmonia é do Rameau, né, que começa a falar e dessa harmonia nova, que é 1722, já é tarde isso, né. Olha quantos anos de música, já teve 122 anos de música barroca, entre aspas, se a gente contar. Então, mas nos conservatórios, né, nas instituições que tem o departamento de música antiga, se pratica, né? E se tem um ensino, e se utiliza desses métodos, dessas evidências, né? A gente tem a sorte que teve muitos compositores, o Corelli é um deles, né? Que deixou... Antes de tu falar do Corelli, e eu quero que tu dê exemplo do Corelli e do Bach, tu falou um pouquinho do Mozart também, de improvisação, mas tu tem um título de um livro que as pessoas podem procurar, mesmo que seja em um outro idioma, que as pessoas podem tentar procurar e achar e ler e começar a se habituar com esse universo da improvisação? Tem um livro que não é sobre improvisação e ornamentação, que é bárbaro, né? Que esse eu recomendo para vida musical, não é nem para tocar música barroca. Tu pode escrever para nós depois aí? Posso. É bem simples. Se chama o diálogo musical. Não, é discurso dos sons. Ah, discurso dos sons. Nicolau Harnoncourt. Já dei uma folhada nesse livro, nunca li. Exatamente. Pá, vale a pena. Eu acho que... E daí ele fala... Aí a gente começa... Todas as luzinhas começam a acender quando a gente... Isso mesmo, discurso dos sons. É do Harnoncourt. Nicolau Harnoncourt. A minha mãe, a professora Vera, tinha em casa, aí eu dava uma olhadinha, mas eu era muito jovem, eu acho, para entender a coisa. Acho que na época eu não captei.
tenta raptar esse livro aí, vale a pena. E tem um outro que esse é o Discurso dos Sons, tem um outro que é o Diálogo Musical, também é do Harnoncourt. O Diálogo Musical. Uhum. E daí... então, é bem... São livros, assim, introdutórios, né? Assim, bastante importante, acho que para a compreensão da música mesmo. Ele te faz, assim, olhar um Brahms, por exemplo, você comparando a partir de Bach, por exemplo, né? Nunca pegar de Brahms, né? Várias pessoas falam isso, né? Que a gente deve começar, a Dirce falava também, se você está estudando, sei lá, música contemporânea lá, tocando música do século XXI, começa a olhar os românticos, né? Ou se você está estudando, né, para... E acho que deu uma trancada aqui, né? Deu uma trancada. É melhor tirar os comentários, porque às vezes os comentários trancam a coisa. E aí tira o som. É sempre assim. Viu? Tirou o teu som. Sai e entra de novo. Vai ser mais fácil. Sai, tu, sai, tu. Isso já aconteceu antes, mas vamos ver aqui. Aí eu puxo o Cordela de novo. Vem, Cordelinha. Tem que botar os comentários, é sempre assim. Mas o pessoal falou ali que o Discurso dos Sons não é mais editado no Brasil. Será que acha online, PDF, alguma coisa assim? Tá ali, Cordela. Vamos lá. Sempre dá esse probleminha aí do som. Aí, voltou. Oi, vou tirar os comentários. É sempre assim, dá esse negocinho aí, mas enfim, estamos de volta. E esse? Não, estava falando para a Elaine aqui pegar o assistente, né? Assistente aqui. Assistente de mágica. Mágico, pô, brotou uma partitura no meio da estante. Aparece assim, do nada. Corelli, por favor. Isso. Eu acho que esses livros aí, muitos deles saíram, não foram mais reeditados, é uma pena, né? Mas eu sei, assim, meus alunos conseguiram comprar, teve alguém que comprou, pagou tipo R$20 no Amazon usado, acho que é Amazon, alguma coisa assim. Uau! Teve, eu acho que talvez até deve ter online, né? Eu sou bem fora dessas coisas de tecnologia. Um aluno meu lá falou, disse, professor, eu comprei por R$19. Pô. Custou mais caro o frete do que porque veio, sei lá da onde, assim. Que legal. Mas são livros, poxa, eu não sei por que estão fora de edição aí, porque são livros maravilhosos, né? Uhum. Muito importantes. Mas você falava... Bom, agora a gente pode falar um pouquinho assim, tipo, tá, a pessoa tá aqui, toca violino, e aí foi lá no Suzuki e começa a tocar isso aqui. E aí você coisa chata. O que dá para fazer? No socorre. Não, enfim, aí é bem aquela coisa, a música ela não tá pronta aí, né? E Handel tem esse problema, né? É diferente de pegar um Bach, né? Que o Bach já começa a resolver, e justamente quando eu falei aquilo lá que ele reclamava dos músicos, que não eram músicos tão bons nas cartas, ele escreve. Então, ele escrevia muito, assim, porque ele não queria ficar perdendo tempo ensinando lá. Então, ele já nas cantatas, ele escrevia os solos praticamente, as cadências, tudo, né? Claro. E ele era professor, né? Isso, além de afinador e entonador de órgãos, né? Que era o trabalho principal dele, né? E tem uma comparação... Sério? Tem um texto... Você que ele foi compositor
Não, ele era compositor. Né? Assim, tipo, como trabalho principal, mas não como se fosse, não como... O emprego principal dele em Leipzig, ele era professor, acho que era até de latim, não era nem de música, né? E ele era Kapellmeister na igreja, na São Tomás, mas ele não gostava de ficar dando aula, ele preferia dar aula de música, né? Óbvio, claro. Né? Imagina um gênio daqueles, né? Mas então o Bach escrevia. Até isso, eu separei um exemplo aqui, que é um exemplo que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. Que é o Bach pegou, ele tinha uma penca de filhos, né? E eu acho que ele botava os filhos para tocar cravo lá, tocar piano também, forte piano. Então, ele fazia muitas transcrições, né? Para os alunos dele também. E ele conhecia muito, apesar de Vivaldi nunca conhecer Albinoni, Marcello, né? Não terem ouvido falar de Bach, mas Bach tinha ouvido falar deles, né? Conhecia pelas edições que existiam na época. E ele pegava música, ele pegou concertos de Vivaldi, o famoso aquele... Também no Suzuki lá, o Bach transcreveu para cravo, e aquele segundo movimento também, ele é todo ornamentado. Mas tem outro... E aí tem a ornamentação do próprio Bach, do concerto de Vivaldi. Do concerto de Vivaldi. E isso tem também um concerto do Albinoni, que é um concerto até bem conhecido dos oboístas. Onde é que tá isso? Aqui. Que é um... Deixa eu virar aqui pro cravo. Isso. Que é aquele concerto ali... Esse é o tema dele, do concerto. E o Bach já começa ornamentando. Quando repete esse tema, né, esse intervalo, por exemplo, né, que a segunda vez que já aparece na música, o Bach já escreve assim. Ele não quer tocar duas vezes a mesma coisa. E isso, bem provavelmente, os italianos também faziam, só que eles não escreviam, é que nem música popular, né? Uma vez até eu vi um ensaio, agora eu não me lembro de quem que era, mas era um desses grandes aí. Estavam tocando... lembrei, é só que eu também não posso falar. Daí era um ensaio com uma orquestra, e ele estava tocando, e ele veio e falou... Daí fez alguma coisa lá, e daí o maestro meio que quis anotar na partitura, e ele deu risada, disse... Isso daí não se anota, não tem como se anotar, né? Assim, mas para nós, que a gente vem desse mundo, a gente precisa escrever para visualizar tudo, né? E era isso que o Bach fazia também, né? Como forma de ensinar. E eu vou mostrar aqui só para a gente ter uma ideia muito, muito simples, por exemplo, de uma sequência, que é o segundo movimento desse concerto de oboé, que na partitura original está escrita assim, agora, vamos ler em ivrit, né, em hebraico, né? Em hebraico, contrário. Ela tá, é uma sequência, são 4 compassos, né? Exatamente. Aí mete tudo. E daí, aqui está escrito assim: 2, 3. Deixa eu virar o... Esse é o original do Vivaldi. Esse é como está escrito, É uma sequência, né? Mas é tão bobo isso, né? Segunda vez, terceira vez, quarta vez. Chega, né? Olha o que escreve. O Bach já, na primeira vez, ele já dá uma temperadinha, né? Ele faz, em vez de fazer... Ele faz... Já deu uma temperadinha no fim. Agora, em vez de fazer de novo, ele faz...
Depois... Então, cada vez ele vai adicionando mais coisas, né? E olha... Que lindo. Curioso, né? Isso... Então, sai do que é... Lindo. Não. Então, esse é um exemplo muito bacana, assim, e que é uma ornamentação de sequências por adições, né? Aquela história, né? Você não conta duas vezes a mesma piada, né? Não, e aí no caso ele contaria 4 vezes a mesma piada, né? Exatamente, imagina que divertido, né? Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa que de repente é o pessoal tá perguntando coisas, eu nem abri para perguntas, né? Já é horário. Nossa, já é horário de abrir para perguntas. Tá passando muito rápido. Mas o Bach deixava improvisar a música dele? Dá para improvisar a música de Bach ou não? Então, o Bach ele escreve praticamente todos os ornamentos. Tudo está muito bem escrito. A gente só ornamenta o que o Bach esqueceu de ornamentar. Isso é o que eu ouvi do Nicolau. Sim, que às vezes tem uma cadência, assim, que ele não põe trinado. Põe alguma coisinha ali, né? Isso é uma cadência sem trinado. O Luiz Otávio até tem uma frase ótima. Ele diz: cadência sem trinado é boca sem dente, é banguela, né? Banguela. Não existe nenhuma uma cadência sem trinado, né? Se você tocar, isso não existe. É uma coisa... apoio, né? É uma espécie de um vibrato trinado, sei lá. É um gosto, né? Acima de tudo, né? É uma característica, né? Uma coisa que não pode fazer, não pode não deixar. Mas tu falou, a sonata aí do Handel, né? É do Handel, né? Essa sonata, né? Sim. E para a gente organizar um pouco, assim, a gente precisa entender que nessa época aí, ainda no século XVII, existiam 2 tipos de ornamentações: a ornamentação francesa e a ornamentação italiana. Que, a grosso modo, a ornamentação francesa são sinais que você anota na partitura. Por exemplo, hoje, falando na linguagem moderna, seria o quê? O trinado, seria uma ornamentação francesa, o mordente, que é o mordente superior, inferior, que isso não existia no barroco, esses nomes, né, isso daí é uma invenção agora, né, do século XX, inclusive. Não tem nada a ver. Sério? Mordente? Não, isso era Mas não tinha aqueles sinaizinhos que depois é cortado? Não. Não existia. O que não existia é o nome e o conceito, como a gente toca. Entendi. Então, por isso que às vezes a gente pega uma partitura lá de Bach e toca os ornamentos, esses ornamentos escritos, né, completamente errado. Mas a gente, nas edições, sempre tem, no início dos livros, eu acho que nas partitas de violino, na edição da Berenreiter, se não me engano, ou acho que é da Berenreiter, se não me engano, ela tem, no início, ele tem isso aqui. Nas edições de cravo, piano, tem a tabela do Bach e tem lá o que cada ornamento quer dizer. Os ornamentos franceses, então, é isso. Tu pôr... É um ornamento que é baseado em... É um sinal que você coloca na nota. E a ornamentação italiana é uma ornamentação mais livre. Isso eu estou falando bem a grosso modo. Que é, por exemplo, você fazer, sei lá... La Chateaubriand. É escrito assim.
que era muito provavelmente coisas que o Corelli fazia, né? E a gente vê, né, vocês violinistas têm assim um tesouro. Inclusive, eu trabalho com os meus alunos, tem uma edição, o Geminiani ornamentou as sonatas de Corelli, o Nicola Mattei também, né, um outro italiano que foi para a Inglaterra, e esse não ornamentou. E se tem a ornamentação de Corelli anotada em algum lugar? Alguém anotou então, isso? Ornamentação de Corelli, escrito por ele não ia se dar o trabalho. Eu acho que o gênio lá, o grande lá, ia pegar, pôr notinha. Mas foi publicado alguns anos depois, acho que não lembro quantos anos depois, da edição das sonatas, que é de 1700, né? Isso é um marco também. Ele aguardou, ele compôs elas antes até, inspirou a virada do milênio para ser 1700, a nova sonata, né? E aí ele inaugura essa nova música. E então foi publicada uma edição, se não me engano, é do Etienne Roger, de Amsterdã. Ele publica com essas ornamentações e pelo que se sabe, tem o consentimento. Corelli olhou, analisou e disse, sim, ok, pode publicar. Então tem o aval, que é a Elaine separou aqui. Acho que ela me deu. Onde é que ela me deu? Aqui. E eu tenho. Aqui são as sonatas como ele publicou. Deixa eu pegar uma aí. Aqui. Sonata 6 em Lá maior. Também em hebraico, né? Tá? Assim como tá a primeira edição. Depois, só para vocês terem uma ideia, a gente não precisa tocar, mas e é muito interessante que eles publicaram a versão do Corelli, o que ele escreveu, e em cima tem a versão ornamentada. Então, uau, legal. Isso é bárbaro, que a gente vê. Acha na internet isso aí também? Eu acho que agora tem no IMSLP. Eu lembro quando eu tirei cópia, isso era de uma edição caríssima, né, italiana, lá que vinha umas capas bonitas, né? E eu lembro que não me lembro quem claro que ter a edição na mão é outra coisa, né? Mas para quem precisa de um acesso, que conhecer. Essa edição até nem existe mais, né? É uma pena, né? Eles publicavam essas. E daí eu tirei xerox, né? Isso foi em 99, então já tem um tempinho. E então aqui, ó, a versão do Corelli e o que é tocar. Olha, que incrível. Olha, por exemplo, lugares, por exemplo, que tem aqui isso aqui e uma nota. Olha o que uma mínima. E aí o que faz com a mínima? Confusas. E aqui também, ó, só um si. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. E hoje em dia, um músico que quer tocar no estilo barroco, pega uma sonata de Corelli, ele vai tocar o que Corelli escreveu ou ele vai improvisar em cima? Não, normalmente eles improvisam, porque se o Corelli tivesse escrito, até seria uma coisa interessante. Ó, mesmo assim, seria uma coisa um pouco artificial, né? A gente tocar exatamente tudo. Assim, é meio como os ornamentos, as improvisações de Bach também. A gente tem certas liberdades, né? Até rítmicas, alguma coisa a gente comparando até o próprio manuscrito do Bach, a gente vê em alguns lugares ele escreve numa mesma fusa. Você bota uma fusa grande aqui, de repente ele dá um espaço e aí escreve um monte de nota apertada. Dá a impressão que não é isso, por exemplo, que não é isso, né? Tá escrito assim, mas parece que isso toca. Só pela escrita do Bach. Quando a gente transcreve uma edição ele acelera no final das passagens, uma coisa assim, né? Exatamente, Como é na música contemporânea também. A música contemporânea tem uma escrita um pouco assim, né? Aproximada. E às vezes eu vejo isso até em Tchaikovsky. Tchaikovsky aproximava muito a escrita dele.
Com certeza. Olha, eu diria que tudo isso que a gente está falando se vale para o romantismo. Bom, ó, quando a gente falou de ornamento, aquele dia até para quem não sabe, esses dias eu estava conversando com o Carlos lá, e daí ele me fez um mico lá, toquei na espineta até um Brahms, né? Mas, por exemplo, o Brahms ornamenta, e ele escreve a ornamentação na música. Por exemplo, lá, aquele intermezzo mesmo, lá, ele escreve. Tem isso, né? E depois, na segunda vez, quando aparece de novo essa melodia, ele vai... E agora, o que ele faz? Opa, caguei aqui. É horrível tocar no cravo. Não tem como. Falta as notas lá embaixo. Ô, Fernando, a gente tem poucos minutos. Deixa eu abrir para uma pergunta ou duas. Se tu tiver mais um tempinho, a gente pode ficar mais um pouquinho depois. Não, tô de boa, tô de boa. Tá, então tá. Então, ninguém vai dar aula agora, né? Ó. O Douglas... Não, Dora Utermon pergunta: é possível, em pleno século XXI, com instrumentos modernos, etc., ser fiel a um gosto do século XVII? Olha, ótima pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que ser fiel e não quer... Calma aí que trancou. Trancou e perdemos o som. virou cinema mudo. Aqui. Aí, entra de novo. Desculpa aí, pessoal. Mas não é fascinante falar com o Cordella, porque abre um mundo totalmente aberto, né? Muito legal. E se a gente não continuar aqui com vocês, eu vou continuar conversando com ele, porque adoro conversar com o Cordella. E tocar com ele é muito legal. A gente tocou uma sonata de Bach. A coisa que eu me arrisco a tocar com ele é Bach. Bach eu me arrisquei até tocar, porque tá tudo bonitinho escrito ali. Eu vou usar a caixinha de perguntas, mas aí vocês não escrevam os comentários aqui, porque são os comentários que estão trancando tudo. Tá me escutando bem, Cordella? O show voltou normal. Ouve aí também? Tô. Ovo. Então, ovamos juntos. Então, responde aquela pergunta ali. Ótima pergunta, acho que muito prudente. Eu já ouvi muita gente tocando com um instrumento antigo, assim, e de forma colegial, vamos dizer assim, para ser um jeito bonito de falar. A questão não está necessária. Claro, um instrumento, se você quer se dedicar, é uma outra coisa, mas... E eu já vi grupos também, orquestras com instrumentos modernos, tocando muito bem. A questão é o idioma, é o estilo, né? Se a gente busca esse estilo, não é a coisa, eu vou pegar o arquinho barroco, agora virei violinista barroco, né? Não é isso, né? Não. O que tem que mudar, eu já vi, inclusive, recitais de piano maravilhosos, assim, fazendo todas essas coisas, dedilhado antigo, dedilhado do Couperin, dedilhados. E a Dirce mesmo me ensinou muita coisa, sem eu saber, tocando dedilhados antigos, né? E isso ela aprendeu lá na escola dela, né? E então é claro que é possível. O que a gente precisa é ter essas informações, né? Estudar, conhecer o gosto, né? Porque, inclusive, o romântico que a gente toca hoje não é o romântico, se a gente falar infiel, né? Assim, bom, para começar, o piano que a gente tem hoje, o violino que a gente tem hoje, os oboés do século XXI, não são os instrumentos da época de Beethoven, nem de Brahms, nem de Tchaikovsky, né? Então, se a gente vê por aí, já está tudo... né? Mas, sim, é possível.
né? E já vi gente muito boa, gente muito bacana, tocando muito bem, assim, até ficar confuso. Até tu achar que é uma orquestra barroca mesmo, tocando, assim, né? Ou um grupo barroco com instrumento. Porque a questão é o discurso. Tá dando uma trancada, são os comentários. Ah. Vamos ver se tem uma outra pergunta aqui. Que encanto. Calma aí, esse aqui é um elogio, mas eu queria ver se tinha alguma pergunta. Esse cravista é uma enciclopédia musical. Muito bem. Tá me escutando, Cordela? Ih, trancou tudo. Ih, perdemos o som. De novo. Vai. Bom, eu acho que eu vou ter que tirar os comentários aqui, gente. E vamos tombar isso aqui, vamos começar uma outra. A gente fica mais um pouquinho. Vocês estão me escutando? Tá uma luz aqui na minha cara, tá meio difícil. Botar o cordelinha aqui. Eu chamo de cordelinha. Não sei por que chamo. Carinhosamente. O meu tá sem som também? Vou ter que tirar. A luz aí é que você é um ser iluminado, né? Tô aqui, ó. Estou transcendendo. Ascendendo. Cordela, próxima pergunta? Tu falasse... Não, deixa eu ver se... Eu vou ler só as perguntas para ti, tá? Porque não dá para colocar a pergunta. Tá. Onde o Fernando dá aulas? Olha, eu dou aula em São Paulo na Escola Municipal de Música. Porém, moras em Porto Alegre. Moro em Porto Alegre, então fico aí também. Aeroportos para tudo, né? Que legal. A afinação barroca é diferente? Tem que abrir uma outra live só para falar de afinação. Só de afinação. Tem duas coisas, né, que fala. Diapasão é uma coisa, né, que é o pitch, né? É quantos hertz é a afinação do Lá. Uhum. Isso é uma coisa. E tem a coisa do temperamento também. Que, por exemplo, a gente afina o cravo, até nesse período de quarentena, eu afinei o piano em temperamento desigual. O que é temperamento desigual? Cada semitom tem um tamanho diferente. Não é como no piano que todos os semitons são iguais e que para vocês deve ser uma coisa horrorosa, porque vocês estudam, tá completamente... Eu escuto piano desafinado, eu tenho um problema seríssimo com piano. Olha, o piano, vamos então revelar, o piano com essa afinação que é feita, afinação igual, é um piano que o pessoal fala temperado, né? Temperado, existem milhares de tipos de temperamentos, né? Falar que, instrumento temperado, isso é errado, né? Temperamento igual, que eles pegam lá, dividem entre 12 lá e tu tem todos os intervalos iguais. Por que tem um problema? O coma é indivisível, né? Tem esse problema. Então ele dá uma dízima periódica, isso quer dizer que todas as quintas são menores. Então são pequenininhas, desafinadas, né? E daí com quintas desafinadas você vai ter terça desafinada, você vai ter os intervalos. Tudo, só que é meio aproximado, assim. Dá para levar, digamos assim. O piano, se o piano tocando sozinho, ele se salva porque é um instrumento que ele tem poucos harmônicos. Então, e ele tem muitas cordas, ele tem muita tensão, e isso faz mascarar, então você não escuta. É diferente do violino, que tem muito harmônico. O cravo, por exemplo, tem muito, muito harmônico. Olha, eu nunca tinha escutado essa explicação, gostei. Realmente tem muita corda, muita vibração ali da corda, né? Mas não realmente da caixa, é mais da corda. Exatamente. Vai cair a live, nós vamos começar outra que eu quero que tu fale mais sobre temperamento e afinação do violino. Voltem aí. Bom, vamos lá. Voltamos. Eu aqui estou branco translúcido, porque tá muito nublado hoje aqui, ó. E aí, ó, estraga. Aí melhorou. Tudo bem, pessoal? Pessoal, voltando aí, estamos falando com o Fernando Cordela.
E estamos falando agora sobre afinação e é fascinante isso, porque envolve muito do que a gente faz como violinista, né? Apesar de que aqui eu tô achando que tem muito pianista, cravista, outros instrumentistas, né? Não só violinistas aqui. Mas é fascinante. Não, e eu vou trazer pra vocês, gente. Eu vou trazer pra vocês. Não sei se semana que vem ou na outra, mas nas próximas 2 semanas. A professora do Cordella, que é uma pessoa maravilhosa, que foi neta musical de ninguém mais, ninguém menos que Franz Liszt. E ela mora em Porto Alegre e ela não tem Instagram, ela não usa muito. Se bem que ela usa, ela é tecnológica, né? Depois eu vou falar com o Cordella. E ela é bastante tecnológica. Olha, se eu tiro a mão daqui, ó, eu fico branco. Então eu vou ficar aqui assim, que nem um robozinho. E ela é uma pessoa fantástica, fantástica. Ela tem cada história para as pessoas que a história de vida dela em Nova York, de escolher o piano que o Rubinstein escolheu também. Rubinstein é um pianista famoso. Enfim, assim, tipo, ela é uma senhora de... Eu não quero chutar a idade dela, mas assim... Ela tocou pro Villa-Lobos. Villa-Lobos escreveu coisas assim, leia aí pra mim, vê o que tu acha. Coisas assim. Francisco Mignoni, como Lorenzo Fernandes, também, que é outro compositor brasileiro super importante. Vamos ver se o Cordelinha voltou. Ainda não. Vou ficar com a mão aqui pra não ficar tão branquinho assim. Então, assim... Aê, voltou, Cordel. Vamos falar aqui agora sobre temperamento. Nossa, agora tá ficando amarelo. Deixa eu botar aqui assim. Aí melhorou. Deixa eu colocar aqui, porque aí eu não fico tão branco, ó. Pô, nada melhor, hein? E o Sebastian Bach. Eu vou desabilitar aqui. Tá com Deus, né? Tá com Bach, tá com Deus. Vamos tirar os comentários aqui. Se vocês tiverem perguntas, gente, façam as perguntas na caixinha. Tá? Mas, Cordella, estávamos falando de temperamento. Eu achei ótima essa explicação de que o piano funciona porque não tem tanta caixa, digamos assim. Tem uma caixa ali, mas parece que é mais a corda fazendo barulho, né? O barulho, o som. E a questão da percussão mesmo, né? Então acaba criando muito som por causa disso. Mas é realmente assim, quando eu vou escutar uma gravação, ou quando eu vou tocar com piano, eu sofro terrivelmente. Eu fico assim, tá desafinado e tá sem graça, não tem né, aquela coisa da terça maior, da terça menor. Exatamente, é um problema. E isso é uma coisa também recente. Uma vez me deram um manual, eu tenho que até encontrar onde é que está aqui, um manual de instruções do piano francês, de um Pleyel, do início do século, assim, era acho que 1910, por aí o piano, não era tão antigo. E daí falava lá como você cuidar, que dizia que em cima do piano... colocar somente partituras e metrônomo, né? Que não pôr porta-retratos, falava essas coisas, né? Como é que deve cuidar, o que deve passar flanela, não deve passar óleos, enfim. Barará. E tinha uma parte lá que ensinava a afinar ele, e tinha um círculo lá e era em afinação desigual. Então, não era com afinação igual. Isso nós estamos falando de 1910. Então, Chopin, por exemplo... Não entende por que a música dele tem muito bemóis, por exemplo, né? É porque o temperamento que ele afinava, essas tonalidades ficavam bem afinadas, em outras tonalidades já ficavam desafinadas, que era o que acontecia antes, no período barroco, na verdade, e isso foi mudar só agora também, né? Muito recente, é uma coisa de pouco tempo. Agora eu vou perguntar... Não, desculpa, continua porque eu quero perguntar sobre esse cara aqui, ó. E aí? E esse cara aqui, como é que ele conseguia fazer todas as tonalidades funcionar? Aí que tá. Tem esse tratado, né, que é um tratado de composição, que a gente acha que é um estudo técnico, de técnica, mas não é estudo técnico, que é isso aqui. Cravo bem temperado. Cravo bem temperado. E que isso, na verdade, eu fiz um exercício de tocar alguns prelúdios
por exemplo, tocar um prelúdio em dó sustenido maior, um prelúdio em dó maior, transpondo ele. Ele soa muito desafinado. Por quê? Porque ele ensina como você compor e como você improvisar também, né? Em tonalidades que teoricamente são desafinadas. Então ele escolhe as notas certas, as notas desafinadas que já estão porque a afinação é fixa, né? Mas ele te ensina como tocar nessas tonalidades desafinadas, que notas evitar e que notas que deve se usar. Então, por exemplo, ele nunca vai repousar em terças, né? Porque a terça ela parece muito desafinada. Uma terça do piano é essa aqui, ó. Isso aqui, eu fiz outro temperamento aqui, não vai aparecer tanto. Tá, e aqui, ó. Oxi, super apertada. Se eu tocar isso no piano, vou só sair aqui, vou ver no piano. Soa ok. Mas ela tá exatamente tão desafinada quanto. Todas as terças do piano são assim. E todas as quintas do piano são assim. Uhum. E então, mas no piano não aparece isso desafinado, né? E aí quando o cravista... Calma aí. Tá a mesma afinação o piano e o cravo? Sim. Só que não soa. Se você pegar a maquininha e medir, você vai ver que essas são as quintas que tem no piano, que são horrorosas. Caramba, que fantástico isso. E daí o que acontece? O cravista ele tem a possibilidade de afinar. Inclusive, quando eu toco com orquestra, eu gosto de afinar. Eu faço, eu tento afinar, por exemplo, usando as quintas mais puras possível, né? A quinta sol, ré, ré, lá, lá, mi, justamente para que o pessoal da orquestra não se sinta desconfortável, né? Claro. Uma vez eu estava afinando lá, e daí eu dei o acorde de Ré maior, né? E eles, pô, mas eu nunca consegui afinar com o Ré maior, sempre tem que afinar com o Ré menor, porque o Ré maior, essa terça, Fá sustenido é muito alto. Muito alto. E daí empurra o Lá. Eu nunca consegui afinar com Ré maior. O que aconteceu? Eu disse, não, mas escuta meu Fá sustenido. O Fá sustenido estava baixinho, né? Claro. Tá, mas então o Bach, ele usava que tipo de temperamento? Ou ele usava tudo bem puro? Provável, ele usava vários, assim. Tem muita evidência que se chamava, era o Werkmeister 3. Aí tem que explicar tecnicamente o que seria, né? Cada temperamento, cada tipo de... Né, no barroco lá, eles davam vários nomes, né? Quem descobria, por exemplo, o Valotti era um que descobriu lá e dele registrava a sua receita de afinação. É uma coisa que vem desde a época do Pitágoras, né? Claro. Essa busca... Não, até nos dias de hoje a gente continua, né? E nunca vai se resolver porque a física não permite. Não, a música já é errada. A física, né? A natureza, a lei da coisa já é errada. Então é errada. Ela não fecha do jeito bonitinho que a gente quer fechar. Né? Vamos dizer, né? Então, assim, a gente tem no início do século XX, nós temos, assim, instrumentistas de corda, como Casals, que tocava de normal, assim, fazendo lá nas alturas, entendeu? Até tem uma gravação de um cara chamado Oskar Chumsky. Ele tem uma gravação, para quem é violinista aqui, sabe, dos estudos de Rode. E assim, se eu coloco para um aluno hoje em dia, o cara pira, fica assim, não, mas tá tudo desafinado. Mas não tá desafinado, ele tá consistentemente diferente. Não é desafinado, assim, é só que ele puxa essas coisas dos bemóis para baixo, né? Então não se toca mais assim hoje em dia. Hoje se toca mais igual, temperamento igual. O que eu acho muito... eu acho feio, mas tudo bem. Quem sou eu? É pouco expressivo, né? Não gosto. Eu já fiz experimento de tocar. Eu toquei aquela valsa do Mignone, né? A segunda valsa de esquina. Aí eu peguei a maquininha e estudei 2 semanas.
piano bonitinho. Uhum. Pra mim era meio sem graça. Eu gosto da coisa. É muito mais legal. Claro, claro. Muito mais legal. E a história do temperamento é o tempero, né? É a pimenta que a gente bota, o gengibre, nosso moscado, é o esquindolelê que uau, né? Muito bom, muito bom. Alguém perguntou um negócio aqui sobre música barroca no Brasil. Fez uma pergunta relacionada a nomes brasileiros na música barroca. Oi, deu a... Acho que a bateria aqui tá dando tilt aqui. Ah, tá. Tem esse negócio aí também, tem que colocar na bateria. Eu estudei música barroca no Brasil, na universidade, eu achava fascinante, mas isso já faz mais de 20 anos. Confesso que esqueci tudo, porque de música barroca mesmo eu faço muito pouco, né? Oi, deu. Tá conseguindo ver a pergunta aí? Deixa eu ver. Alguém fez uma pergunta relacionada a nomes brasileiros na música barroca. Sim, aqui no Brasil a gente tem, né, grandes nomes. Calma aí. Eu acho que a pergunta não era essa. A pergunta, na verdade, é de nomes de brasileiros, de compositores barrocos brasileiros. Será que eu entendi errado? Compositores barrocos? Vamos ver se ali... Não. Eu entendi assim. Compositores barrocos, então? Tipo, do Brasil, do período barroco. Tem? E tem. Só que o nosso período barroco, ele, estilisticamente, ele já está mais para um pré-classicismo, né? Um barroco muito, muito tardio, né? E, então, assim, esse barroco de Vivaldi, de Corelli, de Bach, não existe, né, aqui no Brasil, né? São compositores mais tardios que já pré-classicistas, né? Que daí tem o Padre José Nunes Garcia, tem compositores que são lá do Barroco Mineiro também, né? Tá cortando esse som. Assim, desse estilo, assim, dois... Tá cortando. Aqui no Brasil foi um pouco mais tarde, né? Então não se tem. Vamos ver se o som vai sumir agora. Oi? Tá me escutando? Tô te escutando. A tua imagem tá congelada. Trancou agora. aqui. Agora sim, tô te vendo. Fala. O som foi embora. Volta. Caramba, tá difícil aqui. Tá difícil. Mas enfim, pessoal, esse negócio de temperamento, eu queria muito falar sobre afinação no violino. Inclusive, amanhã eu vou ter que falar sobre isso, né? Na live das cordas duplas, não tem como escapar. Falar de cordas duplas, como que vai se afinar terças e sextas, né? Se é mais... Você é mais baixo. Nossa, eu tô com saudade de fazer música de câmara. Muita falta de música de câmara, de tocar música de câmara. Enfim, tem mais perguntas aqui. Eu vou ter que só ler as perguntas, eu não posso colocar ali embaixo. Vamos ver aqui. Depois, quando voltar o Cordela, a gente pergunta para ele, tá? Enfim, amanhã eu vou ter que falar sobre isso, né? Tipo... Se eu toco um Lá com dó sustenido, tem que ser perfeito. Senão fica...
mascarar com um pequeno vibratinho, né? Que horror. Como é que afina tudo isso? Aqui é Paganini que eu tô tocando. Como é que afina tudo isso, né? E acho que o Cordela foi embora dormir. Não, ele disse que tá aqui nas perguntas. Calma aí. Eu vou te puxar. Faz um comentário aí, Cordela. Como é que se afina tudo isso, né? Vamos lá. Cordela, volta aí. Faz um comentário, Cordela. Isso, Oscar Chumsky. Ele toca tudo assim. É tudo sensíveis assim. São super altas e nossa, chega às vezes a dar um... Sumiu, eu vou continuar tocando aqui todo o repertório violístico. Voltou. Caiu. Voltamos. Cordelinha. Vamos. Calma aí. Eu ainda não trouxe o meu tripé do meu escritório. Aí fica difícil, né? Eu vou hoje à noite pegar. Eu tenho também notas importantíssimas, anotações de cordas duplas que estão no meu escritório. Nossa, mas eu tô a um pôr do sol aqui na minha cara. Eu vou desligar os comentários, mas aí, Cordela, voltamos. Eu vou fazer as perguntas só que estão escritas aqui em privado. Eu não vou colocar aqui na tela, porque senão eu caio tudo de novo. Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Quais faculdades recomenda em São Paulo? Eu acho que a pergunta deve ser sobre música barroca, que deve ter só uma. No Brasil só tem uma? Olha, faculdade com departamento de música antiga não tem nenhuma, assim, né? Tem cursos isolados. A USP tem alguns cursos lá. Mas, por exemplo, cravo... Não tem um bacharelado em música antiga, não existe isso? Não existe, Verdade. Inclusive, para cravo, existe um bacharelado em cravo, o único é no Rio de Janeiro. Tinha em Campinas, na Unicamp, Sim. mas pelo que eu sei agora não tem mais o curso, né? Porque tanto a professora Helena quanto o professor Edmundo, eles se aposentaram, então. Caramba. Posso estar desinformado, né? As notícias chegam tarde aí, porque... Mas é lá na EMESP? EMESP não. EMESP A EMESP é onde tu dá aula? Não, eu dou aula na Municipal. Na Municipal, eu sempre me confundo com as duas. Na Municipal. Lá que tu dá as aulas, não é faculdade, então, que tu dá aula? Não, é uma espécie de um conservatório, né? É um curso livre. Entendi. Assim como na EMESP também, né? Isso, é um nível de conservatório pré-bacharelado, pré-graduação. Né? O que normalmente acontece, os meus alunos lá são todos alunos de graduação de alguma faculdade, eles fazem ou regência, ou piano, e são alunos e fazem o curso de cravo lá na escola municipal, na verdade, como especialização, né? Bem que acho que tanto a escola municipal como a EMESP cumpre uma função de conservatório superior, né, de música, eu acho, né? Não é bem isso, mas assim em alguns casos até ele está acima do que
a universidade, né? Eu tenho aluno também de doutorado, que já está cursando Legal. lá. Legal, legal. E como faz para entrar nessa escola de música que tu dá as aulas? Em São Paulo, todo ano abre um edital, né, de seleção. Agora, esse ano já abriu. Normalmente é no fim do ano. Estamos lá por novembro, já começa a ficar ligado lá. Dá para entrar no site, acho que é da Fundação Teatro Municipal, lá, por lá, Escola Municipal de Música de São Paulo. Aparece. E as aulas são gratuitas. E daí, no início do ano, lá por janeiro, é feito o processo seletivo. Daí tem um repertório, uma prova, tu faz essa prova. O repertório é disposto no edital também. Então, você se prepara e faz a prova seletiva lá e daí entra um número de candidatos que tiver disponível vagas, né? É assim que funciona. E agora uma pergunta para violinista. Tem alguém dando aula? O Luiz Otávio está dando aula de violino lá? O Luiz Otávio dá aula na EMESP. Na EMESP. Isso. Aí é violino barroco. De violino barroco, do curso de violino barroco. E na Municipal tem o Juliano Buozzi, que ele dá aula na oficina de música antiga. Não tem o curso de violino barroco, mas quem está cursando a oficina de música barroca da Escola Municipal pode fazer aula individual de violino barroco com o Juliano. E de grátis, olha, a melhor parte. De grátis. Muito bem. De grátis. Muito bem. Cordela, queria te agradecer muito aí. Desculpa a questão tecnológica, a gente caiu umas 5 vezes aqui, mas sabe como é que é? Imagina, não. Parabéns aí inclusive pela condução aí, né? E mesmo nas horas fora, assim, você entra com os comerciais, né? Eu faço os comerciais aqui também, né? Tem que se virar nos 30. Derrubar muito apresentador aí de TV. Já me falaram que eu deveria continuar nessa profissão. Como se fosse como se eu estivesse ganhando dinheiro com isso aqui, né? Eu tenho o maior prazer de entrevistar, entrevistar todo mundo, porque eu acabo aprendendo muito. A minha cabeça não para. Assim, tipo, outro dia eu começo a estudar. Agora eu ainda vou estudar porque eu quero preparar umas coisas para amanhã. Mas no outro dia, quando eu começo, quando eu entrevistei o Luiz Otávio, sim, eu já comecei a fazer isso aqui. Aí eu entrevistei o Lavard. Nossa, eu já comecei a fazer umas coisas diferentes. É muito legal. É muito legal. Sim. E eu vou dar uma procurada nesse material aí que tu falaste, eu dou uma pesquisadinha na internet. Nem que seja para dar uma olhada por cima, assim, para começar a ter um gostinho pela coisa, porque eu acho que é interessante isso, né? Apareceu agora, o pessoal escreveu, queria te ouvir tocar, não sei o quê. A Geisa Felipe, flautista lá do Rio, mandou. De repente, o que tu acha de eu tocar alguma coisa, talvez pegar um bar aí e uma suíte, um trechinho de uma suíte francesa, de repente. Vai. Daí toco como está escrito e a repetição eu toco ornamentando, assim, mas fazendo uma ornamentação assim. Perfeito. Vai. Vamos ver. Vou pegar a partitura. Vai. O pessoal me perguntou qual é o temperamento, a afinação do violino. Amanhã eu vou falar sobre isso. A afinação basicamente em quintas perfeitas, eu uso a pitagórica. Eu uso assim, em geral, né? E aí eu dou umas ajustadas para cordas duplas. Amanhã eu vou falar sobre isso. Vou afastar um pouquinho aqui para aparecer o isso. teclado. Boa. Dá mais luz aqui. Então, suíte alemã da suíte número 5 de Bach, só a primeira parte. Tá. Vai lá. Não, vou tocar a segunda já ornamentada direto, então. A primeira, parte A, com... Não, é que eu ia tocar a metade da alemã, daí fica feio, né? Tu vai começar da segunda parte? Não. Vou começar ela. É que eu ia tocar só a parte A, porque ela tem tem a parte A e B, né? Tem a repetição. Daí eu termino... faz a parte A limpa e a parte A repetida com ornamentação. Isso, eu vou fazer. Daí eu toco a B já ornamentando de cara. Entendi. Depois, para acabar, tu já toca a B ornamentada. Tá. Para não... Senão o Bach puxa minha perna, assim, tocar meia música dele. Então, putz, tô até com cadeira de
escritório aqui, olha, cadeirinha de aqui, nada confortável para se tocar, né? Não, tu não tem a tua banqueta, hein? Tem, mas daí vou ter que trazer ela. Enfim, deixa eu puxar. Ah, fácil. Não, vai na confortável, cadeira. né? Vai na cadeira. Vai na cadeira, vai. Ornamentando. Bravo! Muito bem, muito lindo. Toquei ela de novo, acabei tocando pela metade aí, para não ficar confuso aí. Não, mas ficou bem legal. Ficou bem legal. Então tá, Cordela, muito obrigado de novo. Imagina, prazerzão aí e vida longa aí as lives, hein? Pois é, vamos ver até onde eu aguento, né? Pô, tinha que conseguir um patrocínio aí e para que o projeto continuasse, né? Fazer uns Geschäfts, né? Que nem diz os Jewish. Não, eu tô fazendo para me manter, né? Assim, vivo, mantendo contato com o pessoal e distribuindo esse conteúdo, né, para todo mundo que está assistindo de alguma forma. Depois eu coloco lá no YouTube e conhecendo um monte de coisa, de pessoas às vezes que eu não conheço, tipo a tia eu já te conheço, mas eu estou entrevistando gente que eu nunca converso, então é assim, pá, que legal conhecer as pessoas também, né? E todo mundo tem alguma coisa interessante para falar, né? Isso Muito legal, então, não é? Eu gosto. Cordela, claro. Eu vou te ligar daqui a pouco, a gente vai continuar nosso papo em privado. Super. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Gente, brigadão aí por tudo. E aquele abração. falou. E pro pessoal que ainda tá aqui, amanhã então, aulão de